Olá, meu nome é Danilo, eu sou professor de História e hoje eu vou explicar para você nessa aula um pouco sobre a Idade Média, mais especificamente sobre o feudalismo, o começo do feudalismo, as características gerais do que foi o feudalismo. Então, ele vai ter um início logo após ali a queda do Império Romano. Você vai ter as tribos bárbaras invadindo a região ali do Império Romano, que foi enfraquecida, tá? E as tribos bárbaras logo depois vão originar os reinos bárbaros e tudo mais, e depois vai passar por uma ruralização aquela região, que vai dar origem aos feudos e à Idade Média, tá? Então é basicamente isso. Bom, segundo o que a gente sabe da Idade Média, ela tem uma absorção das características romanas e bárbaras, tá? Por quê? Os feudos eles vão ter essa característica devido ao Império Romano, que estava ali anteriormente, e devido às invasões bárbaras ou germânicas. Segundo os romanos, bárbaro era todas as pessoas que não fossem romanas. Então, os germânicos eram considerados bárbaros para os romanos, tá bom? Bom, então o que é isso? A gente vai ter aqui o colonato e a gente vai ter o comitatus. São duas coisas muito importantes para você saber no seu estudo. Então, o que é o colonato? Basicamente, uma tradição sobre a exploração, o uso da terra. Então, eu tenho a terra e eu vou ter um trabalhador que trabalha na minha terra. Então, ele vai ter que pagar para utilizar essa terra. Isso vai permanecer durante toda a Idade Média, com a relação entre os servos e os nobres. Tá? O servo vai ter que pagar para o nobre para utilizar a terra. Então, uma tradição romana é o colonato. Agora, uma tradição germânica, uma tradição bárbara, é o comitatus, ou seja, que é uma tradição sobre uma relação militar. Então imagina o seguinte, você tem uma tribo bárbara, você tem um chefe, um guerreiro tribal. E esse chefe, ele protege toda a tribo dele. E toda a tribo também tem um laço com esse chefe, ele vai proteger o chefe. Então é uma fidelidade e proteção. Isso aqui vai dar origem, lá na frente, aos laços entre os nobres de suzerania e vassalagem, né, que os nobres vão ter entre eles. Tá? Então, o colonato e o comitatus são muito importantes. Continuando aqui, a gente vai ter algumas características gerais da Idade Média. Vamos lá. Economia ruralizada, ou seja, você não existia possibilidade de muito comércio na Idade Média. Porque as coisas só aconteciam nos feudos. Não existia muita comunicação até entre os feudos. As pessoas ficavam ali e produziam ali. Bom, a forte presença da Igreja Católica, que estava naquela região e crescia cada vez mais, não existia outra igreja durante a Alta Idade Média, tá? Então a Igreja Católica domina todas as regiões. Você vai ter a sociedade hierarquizada, em estamentos você vai ter os nobres, você vai ter os camponeses, você vai ter o clero. Então é uma hierarquia que predomina na Idade Média. E o sistema de produção ele vai ser feudal, não vai existir um outro sistema de produção fora do feudo. Tudo que acontece no feudo é produzido ali e é consumido ali. Tá? Então são características gerais durante a Idade Média, na época do feudalismo.